Agradecer a presença de todos, né? O Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade do CABSIM, né? Ele, assim como 11, é dentre os 11 comitês e envolve aí pessoas das mais variadas formações, né? Dentro da área médica, não médica, área de saúde, ou engenharia, né? Psicologia, tudo isso vem a somar sempre que a gente se encontra, né? Uhum. E a gente tem um link no YouTube e logo, logo vai ficar disponível aí no site do Cabzine. E hoje, então, nós temos a honra aí de receber o doutor Érico de Lima Azevedo, né? Que vai falar sobre campos de informação e as PICs. E ele é membro do Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade, estuda os campos de informação e suas implicações na física, teoria do conhecimento, saúde e tomada de decisão. Ele tem um vasto currículo, né? Muito me impressionou o doutor Érico, né? Com 2 mestrados, 2 doutorados, né? Mestrado em engenharia elétrica, mestrado em filosofia, doutor em psicologia e doutorado em engenharia elétrica. Então, o doutor Érico com a palavra aí para falar para a gente esse tema super interessante, campos de Bom, informação e as TICs. bom, obrigado aí pela apresentação. Acho que quem está honrado aqui sou eu, né? Eu, eu tive a fortuna na minha vida de encontrar pessoas maravilhosas e uma delas foi o Dr. Ricardo Gelman, que eu conheci num restaurante japonês próximo da casa dele. E ele ouviu uma conversa que eu estava tendo com uma outra pessoa. Ele teve também contato, bastante contato com a teoria dos campos morfogenéticos, porque ele era muito ligado, sempre foi muito ligado à questão filogenética, ontogenética, e ele se interessou pela conversa, né? Vocês conhecem o Ricardo, como é que é? O Ricardo é um homem muito encantador, né? Ele já chega jogando aquele charme, eu brinco, é os olhos verdes dele, né? Então ele chegou e já puxando conversa e dali nasceu realmente uma colaboração de que já vem aí, não sei, talvez há já quase uns 7, 8 anos. Eu já participei de várias atividades do CAPSIM, a gente fazia presencialmente, né? E depois firmamos também um convênio de apoio, de pesquisa, enfim, entre as instituições, né? Eu hoje conduzo um instituto voltado para formação e pesquisa, chamado Orionte, e a gente tem um convênio com o CAPSIM para justamente haver colaboração nos momentos e nas pesquisas onde isso faz sentido. Já fizemos também algumas pesquisas juntos. Então, assim, muita satisfação, muita honra mesmo de fazer parte, né, de ter pessoas tão bacanas nessa jornada, né, que eu tenho encontrado. O comitê eu ando meio em falta, né, com o comitê de espiritualidade. Eu participei no início mais ativamente, depois eu tive, nasceram meus filhos, e eu me enrolei um pouco esses últimos meses para dar conta de todas as coisas, né? Mas vamos então ao tema, né? Como é que eu cheguei nesse problema? Eu acho que todos, de alguma forma, hoje já são familiarizados com algumas afirmações que a gente ouve, que já fazem até quase parte do senso comum, e hoje a gente vai tentar tirar elas do senso comum e tentar compreender como que a ciência trata essas considerações que nós temos também nas áreas de saúde, no campo ligado à intuição, etc., né, que é o fato que tudo no universo está ligado. A gente ouve muito frequentemente esse fato. O universo, né? A própria palavra universo, omniverso, né? Então tá tudo unido. Aparentemente um grande bloco energético, é uma situação conectada, né? Então a gente ouve, já penetrou na linguagem comum. Também a gente ouve dizer, né? Pô, boas frequências, o sujeito está vibrando alto, está vibrando baixo, né? Good vibes e assim por diante. Então a gente ouve já na linguagem, já faz parte, por assim dizer, da linguagem, já faz parte dos filmes de ficção e tudo mais, e, obviamente, faz parte também do mundo científico. Quando a gente fala de que as coisas estão todas conectadas,
o fenômeno físico mais familiar que demonstra isso, a gente vai falar um pouquinho talvez de relatividade, física quântica, mas a gente vai chegar na espiritualidade, tá, gente? Porque a gente, para falar de espiritualidade, a gente precisa entender bem os comportamentos que são típicos da energia. E aí a gente isola aquela parte tão especial e tão delicada, né, que antecede essas movimentações, que é o núcleo, por assim dizer, emanante da informação. Então, se há campos de informação, há um informante. Quem é o informante? Né? Então, a gente chega, obviamente. Então, com isso, eu queria dizer que física, filosofia, psicologia estão entrelaçados nessa jornada de pesquisa, na minha vida e também na concretude, né? A psicologia busca responder esse problema por uma perspectiva, a física por outra perspectiva, e assim sucessivamente. Bom, eu acho que eu posso compartilhar, então, aqui com vocês o material. Eu juro que eu procurarei ser bastante rápido com a questão dos slides para a gente não pra gente ir direto para o coração aqui da questão. Vocês estão vendo bem aí? Sim. Então tá bem. Então já passamos aqui pelo agradecimento, aqui um quadro rápido, né, com algumas das práticas integrativas, né? Que são incríveis, né? Reiki, homeopatia. Puxa vida, homeopatia, né? Que coisa mais incrível a homeopatia, né? Um pedacinho de informação diluída, 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 e a mera presença daquela informação produz uma alteração em todo o sistema. Florais, mesma coisa, né? Ou seja, parece que ele carrega uma informação, não é o choque das moléculas que faz o efeito, mas a presença mesmo de uma determinada informação. Reiki, né? Imposição de mãos, também a acupuntura, trabalhando em aspectos energéticos, em fluxos de energia aparentemente invisíveis, né? A constelação familiar, né? Que é literalmente apela à ideia de campo, né? Os campos morfogenéticos como hipótese de explicação, e assim sucessivamente. Quer dizer, na musicoterapia é realmente a música em si, é a vibração física da música que produz o efeito terapêutico, o efeito positivo, ou tem algo em comum, né, dentro de todas essas abordagens, que a gente pode dizer que perpassa, né, que transcende as abordagens, mas que dá sustentação a tudo isso, né? Então, existe um fundamento comum a essas práticas, né, complementares de saúde, além do fato, obviamente, de que elas convergem, né, enfim, elas dizem respeito ao humano, né? O humano, não só nesse planeta, que sai em outros planetas, mas, enfim, é uma forma de inteligência, uma forma de metabolizar o universo, com diversidade de aparência externa, né? Diversidade de fenomenologia, digamos assim. Fazemos fenômeno, aparecemos, né, como espíritos na matéria de forma distinta, mas metabolizamos o universo conforme um princípio, uma lógica, uma tipologia de inteligência muito peculiar, né? E uma forma que a gente há de concordar que é muito privilegiada, né? A nossa forma de participar do universo é realmente incrível, né? Falei já um pouquinho da Orant, né? A parte de pesquisa, promoção de conhecimento e desenvolvimento potencial humano. E a hipótese central que a gente trabalha é acerca do campo de informação. Vou mostrar que a ideia de campo de informação está em várias linhas, né, de pesquisa, e a gente trabalha eminentemente com essa hipótese, é, desse campo de informação que une e conecta todas as coisas do universo. Bom, para falar muito rapidamente aqui, eu adoro esse quadro, né, mas é um quadro com muitas simbologias, muitas coisas, mas aqui basicamente a gente tem as duas posições clássicas da teoria do conhecimento. Eu vou começar pela teoria do conhecimento, que eu acho que é mais rápido, para a gente chegar no núcleo. De um lado, a gente tem ali Platão apontando para cima, né, considerado o pai do que a gente hoje chama em filosofia de subjetivismo transcendental, né? Ou seja, o conhecimento ele acontece no sujeito a partir de determinadas categorias. No caso dele, chamavam memórias inatas, que a alma esquece quando acontece aqui, depois ela vai lembrando e assim vai. Mas o conhecimento
ele brota, ele nasce diretamente no sujeito. A causa do conhecimento é o sujeito. E Aristóteles, por outro lado, dizendo, não, é um processo que começa do objeto, que impacta e modifica o sujeito, e ele faz um caminho diferente, que a gente chama de objetivismo fisicalista. Então, no objetivismo fisicalista, o objeto tem certas propriedades reais, ele é azul, ele é pesado, ele é isso, ele é aquilo, e a gente conhece as propriedades daquele objeto, né? Já no subjetivismo transcendental, que passa por Kant, que é, digamos assim, o seu expoente máximo, aí o conhecimento se constitui no sujeito a partir de categorias e operações inatas no sujeito. Isso leva, todos os dois caminhos levam a uma série de contradições. Uma série de contradições. Não vou entrar nisso aqui, mas é um tema fascinante, né, que é como nós conhecemos. Já o Edmund Husserl, que é considerado o pai da fenomenologia, depois seguido ali pelo Heidegger, Merleau-Ponty, apesar das variantes, né, dentro da própria fenomenologia, ele diz, olha, eu não posso afirmar nem que exista um objeto transcendente que seja o responsável pelo conhecimento, nem que seja um sujeito transcendental que é o único responsável pela produção do conhecimento. Mas é possível, sim, descrever como nós conhecemos, as vivências, né, partindo do conceito da intencionalidade da consciência. Então, a consciência produz, entra em, digamos, por meio dessa ação intencional, ela revela as diversas relações. Então, a fenomenologia termina estudando as relações sujeito-objeto, segundo diversas perspectivas. Uma das perspectivas que é extremamente importante é a chamada perspectiva transcendental, epoqué transcendental. Mas eu não vou entrar também aqui no detalhe da fenomenologia, porque eu queria falar justamente essa última hipótese de teoria do conhecimento, que fala que entre sujeito e objeto se dá uma interação viva, dinâmica e variável, que é denominada um campo de informação. Na física é chamado potencial quântico, na teoria de David Bohm e de Broglie. Esse potencial quântico, ou diferença de potencial entre dois pontos, entre as informações de dois pontos, causa variações recíprocas no sujeito e no objeto, que consentem um conhecimento reversível. Essa abordagem é chamada de... Está errado ali que estava em inglês a apresentação, não tive tempo de traduzir tudo, mas é chamada de ontopsicologia. Onto de ser, real, psicologia, o modo reflexivo, reflete o real. Né? Ou seja, o sujeito é capaz de refletir o objeto como ele é, ou seja, um conhecimento reversível. Bom, indo para a questão conceitual de campo e informação, campo aqui entendido do grego, né, como um espaço convencionado de relações entre dois ou mais pontos força. Né? Campo vem de um conceito da agricultura, né? Aquilo que é curvo, que é dobrado, ou seja, do campo mesmo, né? Campus, do latim, né? Campto, no grego. E informação, in actio formo, né? Dar forma à ação, ou aquilo que é o íntimo, né? A forma no interior de uma ação. Ação, para nós, hoje, modernamente, a gente poderia dizer que é a presença de movimento, a presença de energia. A energia, quando se dá, quando aparece, quando existe, ela é movimento. Ninguém nunca parou a energia, ou nunca parou um elétron e disse, peguei, né? Ou seja, a gente conhece sempre realidades que são vibrantes, né? Que estão com uma música sempre tocando. Então, essa ideia da informação, ela formaliza um quântico energético segundo um design ou modo e uma direção, né? Um escopo. A informação introduz causalidade. Então, a gente pode dizer que fui impactado por aquela informação. Recebi uma notícia e mudei o meu estado energético. Fiquei emocionado, fiquei feliz, fiquei triste, etc. Então, aqui a ideia de informação. Como que essa visão é suportada pela ciência? Então, aqui eu vou ser rápido. Na relatividade geral, a ideia dessa passagem ou dessa unidade do universo é o que o Einstein chamava de Block Universe. O Einstein não concordava com algumas ideias da física quântica. Tá? E esse artigo aqui de 1925, um artigo seminal do Werner Heisenberg, ele traz a ideia central por trás da física quântica, de que quando as coisas são muito pequenas,
elas se tornam probabilísticas, porque justamente ao tentar medi-las, eu interfiro na própria realidade. E ao interferir, eu modifico aquilo que eu pretendia conhecer. Portanto, isso é uma quebra radical de paradigma, né? Quer dizer, aqui você tem a famosa fórmula aqui do princípio de indeterminação e a constante de Heisenberg. E isso aqui, até aqui o Einstein concorda, mas começa uma discussão, uma guerra entre dois paradigmas. Um paradigma, por assim dizer, determinístico, que era o paradigma do Einstein, e aí ele brincava com aquela história que Deus não joga dados, etc. E um paradigma probabilístico que diz, olha, não tem como é, a gente, quando vai tentar medir certas coisas, a gente modifica essas coisas. O sujeito modifica o universo ao seu redor, né? A ideia básica, né, como a gente já falou, e portanto aqui nós, seres humanos, somos co-criadores da nossa realidade. Isso é muito sério do ponto de vista da mudança de paradigma. A gente sabe que geralmente o paradigma da física, num determinado momento da história, ele vai determinar os outros paradigmas, né? A visão de homem que a gente tem, como a psicologia vai tratar seus problemas. Então, quase sempre a física é o núcleo paradigmático das demais linhas de conhecimento na história. Vocês podem fazer essa análise depois, que ela é bem interessante, né? E uma forma nova de ver as coisas, uma quebra de paradigma dentro da física teórica. Bom, em 1927 tem um encontro famoso, que é esse encontro de Solvay, que é uma conferência patrocinada por um grande empresário lá da Dinamarca, que queria reunir essas principais mentes, e aqui a gente vê caras incríveis. Lastimavelmente, temos apenas uma mulher, que é a Madame Curie, que está aqui sentadinha, é, aqui muito próximo do Einstein aqui, né? E o Max Bohr aqui do lado dela. Bom, e aí a resposta aqui do Niels Bohr, né? Quando diz Deus não joga dados, né? Ele estava querendo dizer que eu não acredito nessa física probabilística, e eu não estou dizendo que eu acredito. A gente vai ver que o pensamento do David Bohm recupera e reconcilia essas duas ideias, justamente por trabalhar com a ideia de campo de informação. E o Niels Bohr, ele vai dizer o seguinte, queridos, não é da nossa conta dizer como Deus deve reger o universo, né? Então, aqui é essa grande briga. 35 tem um outro capítulo importante dessa briga. Acho que todo mundo sabe aqui que o Einstein era um cara genial e ele elaborava os experimentos. Naquela época não era possível fazer experimentos com coisas nano coisas, né? Não era possível. Coisas da dimensão atômica. Então, os experimentos eram muito, muito mentais. Ele elaborava experimentos mentais. Então, partindo da teoria da física quântica, da teoria probabilística, da equação de onda, etc., ele diz: olha, se eu entendi bem essa teoria, então ele escreve esse artigo com o Podolsky e o Rosen. Se eu entendi bem essa teoria, é possível que haja duas partículas que a gente denomina elas de entrelaçadas, são duas partículas que nascem juntas. Para dar um exemplo, você passa um raio de luz num filtro de cristal e ele quebra aquela luz em 7 raios, vamos dizer assim. Então, aquela luz ela está entrelaçada, são partes da mesma luz, vamos dizer assim. São fótons que estão entrelaçados. E que se eu interferir num fóton, o seu par entrelaçado vai ser interferido instantaneamente a qualquer distância. Instantaneamente a qualquer distância, viola o princípio na física que é chamado de princípio de localidade, ou seja, se eu aplico uma força num objeto, a força tem que ser aplicada localmente. Eu não posso produzir efeitos num lugar distante. Eu apliquei a força neste objeto e um outro objeto, milhas e milhas e milhas distante daqui, sofre uma variação. Então, isso foi considerado uma grande contradição e um empecilho para o avanço da física quântica. Então, iniciou aqui um avanço por conta dessa suposta proibição, dessa visão, por assim dizer, que o Einstein traz com a autoridade que ele tinha. Começa então uma tentativa de dizer, cara, mas será que é possível essa que ele chamou de ação assombrada à distância? Que eu consiga realmente fazer uma interferência, variar uma parte do universo que está entrelaçada com outra parte do universo a qualquer distância, né? Bom, esse camarada é um outro elo fundamental dessa história, né? Que é o David Bohm. David Bohm foi considerado um filho espiritual ali do Einstein, né? Eles trabalharam juntos nos Estados Unidos, na mesma universidade.
E também teve junto com o Dalai Lama, né? Era um cara com uma espiritualidade extremamente desenvolvida, era muito amigo do Krishnamurti, tem gravações, muitas gravações dele com Krishnamurti na internet, vocês podem achar. Tem livros incríveis, né? Mas ele introduz essa ideia de que, para explicar esse fenômeno, a gente deveria partir da ideia de que o universo não pode ser dividido. Esse universo realmente ele é todo unido e que aqueles fenômenos aparentemente estranhos que a física quântica estava trazendo à luz, eles eram, na verdade, o caso geral. O caso particular da grande lei, que é tudo está conectado, é o fato de que nós, por conta das nossas percepções serem mais lentas, percebemos as coisas como destacadas. Mas o todo é unido. Deixa eu só ver se é o Anderson falando comigo aqui. Não. Desculpa, gente, que entrou uma mensagem ali no WhatsApp, eu achei que pudesse ser o Anderson aqui. Bom, e esse camarada, o David Bohm, inclusive tem uma fundação dele lá na Itália, que chama Paris Center, que é fantástico. Tem esse filme, Infinite Potential, que eu super recomendo para vocês entenderem toda essa discussão, que no final se demonstrou real. Ou seja, aquele fenômeno assombrado à distância foi demonstrado fisicamente. Tá? Foi demonstrado primeiro por esse sujeito francês chamado Alan Aspect, né, usando instrumentos fotônicos. Ele conseguiu interferir em fótons durante a viagem e ele media, antes que o fóton chegasse, ele conseguia medir que realmente havia sido modificado o fóton que estava viajando num outro lugar. O Anton Zeilinger também é vivo, todos dois, faz pesquisa, já tem muitas aplicações desse entrelaçamento quântico, tá? Como, por exemplo, coisas malucas como teletransporte, criptografia inquebrável, internet instantânea a qualquer distância e assim sucessivamente, usando esse princípio. Ou seja, para variar, a ciência demonstra determinadas coisas, as aplicações vão a galope, principalmente aplicações comerciais, só que, por outro lado, a explicação do fenômeno, né, por que que isso acontece, fica carente. Né? Então, ainda não existe uma explicação cabal, definitiva, que todos concordem acerca desse fenômeno. Essa questão do teletransporte, né, saiu na Science, a matéria, tem muita coisa interessante sobre isso, tá? Que o pessoal coloca de maneira entrelaçada, inclusive já objetos macroscópicos. Isso vai nos trazendo para a esfera humana. Ou seja, será que eu, ser humano, eu, pai, eu, mãe, por exemplo, minha filha, sofre um machucão em algum lugar ou está em perigo nesse momento? Será que eu sinto uma variação? Será que eu reajo à distância? Bom, então daqui a gente começa a trazer. E será que é eletromagnético esse fenômeno? Como muitas vezes se pensa? Ah, não, isso aí é eletromagnetismo, né? Porque o cérebro, ele é uma máquina eletromagnética, né? Como essa pergunta evoluiu no âmbito biopsíquico, então é uma pergunta válida, uma questão válida. Tem um monte de materiais, de bibliografia, eu vou passar para o Anderson depois a referência, eu vou passar eu vou passar as duas teses, mas uma delas em particular é mais curta e tem todas essas referências e todos esses estudos, né, que começam lá em 1923 com Gurvitch, na Rússia, que ele colocava células de cebola separadas por um determinado vidro, né, que era quartzo ou vidro amorfo normal, e ele conseguia passar a informação de uma cultura de células para outra. O Kazanachev, lá em 1980, faz uma publicação incrível, né? Esses caras começam a fazer umas pesquisas assim que você fala, meu, basicamente essas culturas ele jogava uma determinada substância, por exemplo, que matava células aqui, e as outras células isoladas por meio desse cristal, ou seja, que não deixava passar eletromagnetismo, basicamente elas morriam, elas sofriam também, quase que como um efeito espelho, elas morriam da mesma causa, ou seja, como se tivessem sofrido aquele mesmo tipo de ataque que do lado de cá, né, numa cultura era físico e do outro lado não era físico. Então começa a haver uma série de discussões. Eu cito aqui o Montagnier também, que é prêmio Nobel em Medicina, né, com aquele experimento maravilhoso de diluição do DNA na água, que ele dilui, filtra,
que ele fez, de certa forma, até para apoiar a ideia da homeopatia, né, em que, depois de infinitas diluições e filtragens, quando não havia mais nenhuma parte por milhão do DNA, ele coloca uma bobina naquela água e ele consegue capturar, a partir dos fragmentos de informação de ondas estáticas eletromagnéticas na água, a informação do DNA mesmo. Ou seja, ele consegue remontar digitalmente, por assim dizer, qual era a sequência de DNA que tinha sido diluída. Um experimento fantástico, né? Maravilhoso, muito bem elaborado. Esse está publicado na Nature. Bom, e aí a pergunta central da pesquisa que a gente fez é que se os seres humanos, imaginericamente todos os seres vivos, podem se comunicar a grandes distâncias para além dos 5 sentidos e de esquemas eletroquímicos, né? Aí vem toda a discussão, desde o Darwin, o Rupert Sheldrake, que é um cara fantástico, né, que sim, faz uma série de experimentos. O Sheldrake é um mago dos experimentos criativos e geniais, né? Ele fez experimento com pombos em navios, o navio em movimento, né? E ele treinava um pombo, alguém saía com outro barco, levava o pombo a uma distância enorme, soltava o pombo e ele voltava para a casa dele com o barco em movimento, né? Então, coisas realmente muito, muito interessantes. Tem um outro experimento dele que ele faz, onde ele tem os donos de cães, né? E o cão, ele deixa uma câmera filmando o cachorro e sai com o dono do cão para passear por Londres. Em algum momento durante o dia, sei lá, 2, 3 horas depois, num horário completamente aleatório, decide voltar para casa. E as câmeras mostram sincronizadamente que o cachorro levanta, vai até a porta e fica esperando o dono. Uma coisa extremamente bacana e você percebe que a informação passa de maneira exata. Então, parece que os animais, as plantas, né, todos os seres vivos fazem parte desse grande campo de informação e compartilham dessa informação que nem sempre chega no nível da consciência. Por isso, uma ontopsicologia, né? Quer dizer, uma possibilidade de criar uma abordagem psicológica fundada nesse campo, cuja, digamos, autoridade ou não autoridade de alguma diretiva psicológica parte única e exclusivamente de uma leitura desse campo de informação. Caso contrário, seria opinativo, porque não faz parte, digamos, do contexto real daquele sujeito. Bom, e aí tem outras questões aqui ligadas à intuição, que vão ter relação com isso também, quer dizer, que medida a gente percebe ou não percebe essas informações, aí a intuição termina sendo uma informação por vezes questionada, né? O Daniel Kahneman, que também foi prêmio Nobel em economia, um psicólogo, ele justamente alegava que a gente não sabia usar a intuição, então por isso ela era provavelmente nos levaria a erros, coisa que eu particularmente discordo. Acho que quando a gente define bem o que é a intuição e desenvolve essa habilidade, ela realmente é extremamente confiável e sempre foi exaltada por filósofos, cientistas, grandes pensadores, né? O Anirban é um grande amigo, um pesquisador indiano, que também faz parte dessa jornada, porque ele descobre que essas informações, esses campos de informação, eles se estabilizam na nossa consciência a partir de microtúbulos, que são estruturas que estão presentes nas nossas células em geral, mas em particular aqui no cérebro. Cada neurônio tem em torno de 100 mil microtúbulos, que são como que molas dentro do neurônio, microestruturas dentro do neurônio, por onde efetivamente a informação passa e se estabiliza. E a partir dali ele desenvolve toda uma teoria explicativa da consciência no nível quântico e um modelo de inteligência artificial baseado nessa descoberta, né? Ele descobre primeiro os microtúbulos e depois desenvolve isso. Ele mapeou as vibrações das células baseado nesses tais microtúbulos, né? Todas as frequências de cada tipo de célula do neurônio, do intestino, etc, etc. E o material é todo open source. É fabuloso o trabalho do Aníbal, tá? O Meneghetti, que com quem tive a oportunidade de trabalhar, né? Fui discípulo direto dele. Então, ele, na verdade, parte da pesquisa, da perspectiva clínica. É bem interessante isso, porque na perspectiva clínica, se você para pensar a psicanálise, por exemplo, qualquer grande postura, né, do psicanalista, ele fica num estado aqui de atenção flutuante, ou seja, eu entro em relaxamento, relaxo todos os meus músculos, etc. E eu escuto. Muitas vezes o paciente está deitado também, né, o cliente está deitado num divã, e a partir dali o próprio Freud começa a descrever que emergem determinadas imagens, emergem determinadas informações.
Essa mesma descrição é frequente em outras abordagens. Na fenomenologia também se fala de pequenas imagens, né, que surgem, distrações que acontecem, que você não sabe como que elas acontecem, e ele coloca a hipótese de que isso poderia ser o fruto de uma relação de um campo de informação entre as duas pessoas, o cliente e o psicólogo. E começa a levar a sério essas imagens, essas fantasias, essas distrações aparentes que ele tinha. E começa a documentar tudo isso, né? E propõe, então, um método técnico sobre como ler esse campo de informações usando o nosso corpo vivo, que é uma expressão do Edmund Husserl, né? O nosso corpo repleto de consciência, né? Mas ele tinha certeza e deixou essa tarefa, né, claramente aí para descrição matemática e a demonstração física deveria vir na sequência. Quer dizer, o fato de que esse campo de informações existe e que ele opera na realidade humana deveria caber aos físicos, né, e a descrição matemática também deveria caber aí aos físicos. Tá? Bom, fica claro que é uma questão interdisciplinar. Como é que a gente aborda na Orant? Nós temos um convênio com o CABCIM justamente para entender as consequências disso do ponto de vista da saúde, que eu posso trazer para vocês aqui muito resumidamente. O processo psicossomático. Então, digamos, se a minha consciência não percebe determinadas realidades ou informações que estão me impactando, me modificando num sentido destrutivo, e eu persisto escolhendo ingenuamente ou inconscientemente nessa direção, é, essa minha irresponsabilidade, a natureza não vai perdoar. Eu vou adoecer. Eu vou gradualmente ultrapassar o limite de tolerância possível, vou entrar em estresse, o corpo, o organismo entra em estresse, ele começa a mandar uma série de sinais para a pessoa, por exemplo, os sonhos variam. Estou aqui com um livro fantástico do Tenzin Rinpoche, talvez vocês conheçam, né, que é o yoga, os yogas tibetanos dos sonhos e do sono, né, até o sujeito manifestar depois gradualmente com as modificações ou deformações que aquela informação presente no meu habitat, digamos, energético, uma informação distônica, vai causar distonia, vai causar determinados sintomas até adoecimento e eventualmente me levando à morte. Estudos de consciência, a gente tem então um convênio lá com o Instituto do Anirban, que é o Instituto Internacional de Ritmos Invencíveis, um nome curioso. Trabalhamos com o pessoal da USP lá no Núcleo Decide, já fizemos pesquisa lá sobre intuição, e a realidade física dos campos semânticos com o professor Psolato, José Psolato Filho, lá da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Tá? Tem vários artigos publicados e coisas. Eu vou falar então aqui do experimento, do resultado. Eu vou parar até de compartilhar já já, porque eu acho que seria bacana a gente fazer um bate-bola sobre tudo isso que eu falei até aqui, né? A minha primeira pesquisa de doutorado foi na psicologia, onde aqui esse desenho, de certa forma, resume aquilo que a gente fez. Durante uma sessão de psicoterapia, foram 162 sessões, nós medimos sinais fisiológicos do pesquisador, né? No caso aqui, o pesquisador é um psicólogo, e do cliente, que no caso eram psicólogos. Tá? Então, os participantes da pesquisa eram todos psicólogos, pessoas muito educadas, digamos assim, preparadas dentro desse universo. A gente media frequência cardíaca, saturação de oxigênio e emissão de fótons do corpo, utilizando um aparato Kirlian moderno digital que faz essa medida. São todas medidas indiretas, né, do comportamento do sistema nervoso autônomo. Né? E o que a gente identificou, basicamente, é que haviam correlações entre os sinais em momentos diferentes das entrevistas de psicoterapia que não podiam ser mero acaso. Tá? Obviamente, não era um mero acaso, porque estatisticamente foram consideradas relevantes. Então, quando eu pego, por exemplo, a frequência cardíaca, e eu vejo que durante o relato de um sonho, quando o cliente conta um sonho que ele tem da noite dele, que a correlação entre os sinais fisiológicos é de 88%, ou que a correlação da saturação de oxigênio, né, do N-sigma ali, do número de desvios padrão do N-sigma, que é o SpO2 normalizado, dá 95%, né, ou que no caso da emissão de fótons, a área da fotografia
pode ter 96% de correlação, ou a intensidade de energia, 95% de correlação, você começa a dizer, cara, isso aqui não pode ser mero acaso. Enquanto que, quando o sujeito relata seu problema, ou está meramente falando, trocando ideias, digamos assim, com o psicoterapeuta, portanto, ele está na camada mais rasa das ondas cerebrais, ele não vai para aquele universo profundo, né, digamos, das ondas delta, etc., ali, entrar na imersão, na profunda emoção ali que o sonho realmente provoca, esses sinais eram realmente como que aleatórios, 2%, 24%, 30% de correlação, enfim, uma correlação aleatória, um nível básico de correlação. Aqui, esses gráficos, eu só trouxe para ilustrar o gráfico de baixo, acho que é o mais interessante aqui, que é o erro quadrático, o desvio quadrático médio entre os sinais, né? Então, por exemplo, aqui para batimento cardíaco, entre o sujeito e o pesquisador, no momento que o sujeito começa a fazer o relato do sonho, você sai daquele momento quase aleatório e você, pum, você tem aquele efeito de realmente mostrar, olha, aqui começa realmente alguma coisa significativa, né? Quase como um impulso. Isso se repete para todas as outras medidas e instrumentos. Aqui, por exemplo, são os instrumentos de fótons e tudo mais, tá? Bom, a gente poderia testar isso num ambiente mais controlado, usando barreiras eletromagnéticas, por exemplo, para rejeitar a hipótese de que isso fosse eletromagnetismo, porque na teoria do Bohm, na teoria do Meneghetti e em outras teorias, é um campo de informação. A informação pode até viajar pelo campo eletromagnético, mas ela não precisa do campo eletromagnético. A informação é um conceito transcendente, né? Então, isso realmente acontece a qualquer distância e com barreiras. Bom, então, esse aqui foi o segundo experimento, que foi o doutorado que a gente fez lá na Unicamp, já rendeu várias publicações, na Springer também, em revistas e livros, onde a gente colocou os sujeitos em duas salas razoavelmente distantes, em torno de meio quilômetro de distância, uma sala da outra, cerca de 5 minutos de caminhada, mais ou menos, tá? Um sujeito numa sala, isolado, o outro sujeito dentro de uma gaiola de Faraday, e o nosso querido Dr. Gelman foi participar do experimento, ele foi um dos nossos sujeitos de pesquisa. E como é que funcionava basicamente aqui? Medir todos os sinais, dessa vez a gente mediu, além do batimento cardíaco, saturação de oxigênio, medimos os intervalos RR, que são uma informação muito mais robusta também, né? Do ponto de vista do equilíbrio do sistema nervoso autônomo, usando aqueles relógios polar de última geração ali, e também a emissão de fótons, tá? Então a gente utilizou aí quatro medidas, digamos assim, distintas, até para perguntar, elas se confirmam ou elas se contradizem, né? E como é que era o experimento, basicamente? Você tinha dois sujeitos, o sujeito que ia para a gaiola de Faraday, ele escrevia, quando chegava no laboratório, ele escrevia o sonho dele da noite, um pedaço de papel, dobrava, e o outro sujeito, bom, ia para a gaiola de Faraday. O sujeito que ficava do lado de fora, a gente começava as medidas, que normalmente demoravam em torno de 20 minutos aproximadamente, e entre o quinto minuto e o 15º minuto, ele podia abrir aquela folha e fazer uma leitura silenciosa da informação que estava ali. A informação que estava no grupo experimental era o sonho. E no grupo controle era um texto padrão, escrito à mão também, mas que era um texto sobre uma impressora de computador, ou seja, um texto que não tinha nada a ver nem com o sujeito A, nem com o sujeito B, tá? Oh, perdão, aqui ele repetiu alguma coisa. Então, a gente procurou usar alguns elementos da pesquisa do Aspect. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque aqui como eu não traduzi, para não atrapalhar vocês com slides em inglês, depois eu mostro alguns gráficos que são uma linguagem mais universal. Mas, basicamente, o que a gente observou, e que era um pouco chocante, é que quando o sujeito, fora da gaiola de Faraday, abriu o papelzinho para ler o sonho do sujeito que estava dentro da gaiola de Faraday, a 500 metros de distância, havia uma alteração significativa estatisticamente dos sinais fisiológicos do sujeito que estava dentro da gaiola de Faraday. Portanto, à distância de 500 metros aproximadamente, com paredes e tudo mais, sem nenhum contato de nenhum tipo visual, acústico, nada, isolado eletromagneticamente. Portanto, não é uma comunicação que meu cérebro manda eletromagneticamente. É, de fato, uma conexão
de informação pura. É preciso explicar esse fenômeno utilizando outras, outros conhecimentos. Não dá para explicar esse fenômeno apelando para a física clássica, por exemplo, né? E, obviamente, que isso depois tem uma série de consequências, porque os sonhos, eles se traduzem numa ponte fundamental entre diversos ramos de saber. O sonho ele é estudado na psicanálise, na neurociência, né, na psicologia. Então, ele já cria de per se um ambiente interdisciplinar maravilhoso. Para que isso eu troquei na época os resultados da experiência com o Rupert Sheldrake e ele falou assim, cara, a grande sacada da tua experiência foi utilizar o sonho, porque ele falou o seguinte: eu sempre tive dificuldades de fazer experimentos com pessoas que já não tivessem um histórico de se conhecerem antes. E no nosso experimento foram 100 duplas. Ninguém se conhecia antes. Eram pessoas que não tinham conhecimento. Não haviam super pessoas superdotadas com capacidades paranormais ou de percepção extrasensorial. Nada disso. Pessoas normais, bastava ter um sonho para participar, né? E as pessoas sonham à noite, né? E aí, obviamente, alguém vai perguntar, tá, mas o que tem a ver o sonho com tudo isso? Muito, né? Eu justamente trouxe esse livro do Rinpoche, que eu acho fantástico, né, do Yoga dos Sonhos, porque o sonho é um reflexo desse metabolismo informacional no qual nós vivemos. O sonho revela, em parte, o grande fluxo de informação desse universo informático no qual a gente vive, imerso energeticamente, ou seja, a energia está vibrando e transmitindo continuamente informação. E graças a isso, a gente está vivo, né? A gente não é vivo só porque a gente respira e toma água. A gente está vivo porque a gente faz parte de um grande útero, né? Que é esse universo que consente a vida. Essa informação é a base da vida, né? E ela é tipicamente positiva. Ela pode se tornar negativa, como eu disse, se o sujeito persiste em relações que não são adequadas de acordo com a sua identidade, como a vida coloca, né? Então, dentro eu não vou entrar aqui em todos os gráficos e resultados, mas de todas as análises que nós fizemos, o que a gente conseguiu mostrar é que realmente havia alteração desses sinais em caráter significativo, mostrando uma alteração do sistema nervoso autônomo, do balanço. O balanço alterava, a gente usou softwares adequados para fazer todo o estudo dos intervalos RR. Então, a gente mostrava ali claramente que tinha uma alteração do balanço do sistema simpático-parasimpático, né? Eu não sei se a gente podia aproveitar esse tempinho que a gente tem para algumas perguntas que vocês queiram fazer ou dúvidas, mas assim, basicamente o que a gente concluiu, né? A gente confirmou que os sonhos têm um efeito muito forte no sistema nervoso autônomo, no balanço deles, não apenas para quem sonha, mas também para aqueles que ouvem um sonho ou que lê um sonho. Você vê o impacto que que a informação pode ter, né? A gente também conseguiu mostrar, digamos, por meio dessas pesquisas, que esse balanço autonômico pode ser modificado à distância com barreiras, né, com a gaiola de Faraday, o que cria um marco empírico, né, justamente porque os experimentos nessa área são sempre muito imprevisíveis e tipicamente utilizam, como eu falei, pessoas que já se conhecem muito, papai, mamãe, né, ou a mãe com o filho, e assim sucessivamente, porque são pessoas que têm um vínculo. E aí, supostamente, o campo funciona. Não, o campo funciona sempre. A gente goste ou não, né? Um fato que está acontecendo agora na Austrália, se for realmente relevante para mim, ele está entrelaçado comigo, intencionalmente me modifica, e essa modificação depois tem toda uma viagem, digamos assim, organísmica, né? Dentro do meu corpo vivo. E isso é muito bacana porque a hipótese de que para você conciliar todo o ambiente microscópico, né? Digamos, subatômico com o nível macroscópico, não é tão elementar. Você precisa ter uma passagem, e a passagem que permite essa conexão, essa continuidade é a informação. A informação convive no mundo subatômico, é o estado quântico, né? Depois você tem polarização, despolarização das estruturas subatômicas. Depois começam as primeiras variações localizadas. Um ser humano muito sensível vai sentir essas variações como uma espécie de emoção, ou seja, algo que me tira da indiferença, e a partir dali o sistema nervoso, com sua função integradora, vai levar essa informação para a consciência, que pode ou não chegar à luz da minha consciência.
Geralmente, nós atribuímos a informação a um fato exógeno e não alguma coisa que eventualmente, perdão, a um fato endógeno, né? Então, esse sentimento é meu e não alguma coisa que pode ser derivada de uma relação, né? E por último, realmente, como eu já tinha dito, que o uso dos sonhos ele atravessa culturas, etnias, períodos históricos, né? O sonho ele é objeto de trabalho de tribos indígenas, várias tribos indígenas maravilhosas fazem roda de sonhos. Eu descobri que tem uma associação de roda de sonhos, que são tribos indígenas de várias partes do mundo, né? E também que ele une Doutora, cientistas de muitas áreas e de abordagens epistemológicas distintas. Eu acho que aqui eu pararia aqui até para ver se a Vica Mariana Cabral já levantou ali a mão e com prazer aí queria acolher críticas, maledicências, perguntas e uma interação aqui entre nós. Mariana, por favor. Ah, obrigada, Rubens. Primeiro, obrigada, né, Érico? Aprendemos muito sempre com você. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, atual presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. E conheço o Érico, né, já de outros carnavais, né, Érico? E é muito bom ver o seu trabalho, a gente aprende e fica com muitas dúvidas. E eu fiquei já com algumas dúvidas para te trazer, porque eu fico pensando a forma com que você traz os campos de informação, se ele é como a gente poderia traduzir o Biofield Therapies, que a gente vê que cresce muito o uso desse conceito, né, com Consciousness and Healing Initiative, e se você vê que esse campo de informação ele podia ter algum entrelaçamento assim com exercício celular ou junto com aqueles campos de Bankan que tem da medicina coreana, sabe assim, se tem uma estrutura no corpo além desse subatômico que você fala, ou se tem alguma estrutura que isso compõe. E claro, o meu objeto, que eu até não trago tanto, mas eu estudo muito a paracirurgia, né? Então eu me Uhum. encanto de ver até onde pode chegar esse campo, né? No distant healing e nessas linhas. Sim, fantástica pergunta. Obrigado, Mariana. É, Que se legal te você... reencontrar, né? Eu lembro que eu Ah, levei, logo que os equipamentos do BioWell chegaram no Brasil, a gente teve lá na tua faculdade, né? A sim, a gente gente foi na mediu as universidade. pessoas, coisa e tal, para mostrar, e ele media a partir das fotografias Killian digitais, né? A parte de metabolismo, né? O metabolismo dos órgãos, né? Um negócio muito interessante. Então, o que que acontece? Por que que eu adotei essa expressão information field? A sua pergunta é muito boa. De fato, na tese, eu descrevo pelo menos três abordagens distintas, teóricas, que usam outros nomes. O Rupert Sheldrake vai chamar de campo morfogenético. Se você for estudar o campo morfogenético na sua essência, ele é um campo de informação. Ele não passa energia do sujeito A para o sujeito B. A energia, quem põe, é o receptor. Quando a informação chega no receptor, o receptor começa a modificar a estrutura da sua energia. Energia aqui entendida em sentido físico. Você é energia, né? Gostemos ou não, a gente carrega no nosso corpo uma quantidade de massa que tem mais energia do que Itaipu produz um ano. Eu já fiz essa conta como engenheiro elétrico. É impressionante. Se transformar a tua massa em energia, o equivalente massa-energia, é absurda a quantidade de energia que você tem. Então, veja, uma teoria, campo semântico, a mesma coisa. Não, ele chama de transdutor informático sem deslocamento de energia. Então, ele transduz uma informação de um contenedor energético para outro contenedor energético. Como se houvesse um salto da informação de um punho, né? Como um elétron salta de uma camada para outra, e você tem uma informação que salta, ou que se faz presente em dois lugares instantaneamente, simultaneamente. Então, quando você me traz essa pergunta, bom, tem outras teorias lá que eu descrevo, o próprio Dean Radin com a teoria dos entangled minds, né? As mentes entrelaçadas. Então, de fato, quando você enxuga todas essas teorias e você quer dar uma explicação para elas, em sentido físico, o biocampo, o bio isso, o bio aquilo, tanto, cara, são muitos, campo psicotrônico, são vários nomes, na década de 70, na década de 60, principalmente no período da Guerra Fria, se estudou muito sobre isso. Muito. Armas que eram armas informacionais. Eu vou mandar uma informação para cima de uma região e eu acabo com a vida naquela região. Ou seja, aplicações muito perversas, né? Ou seja, onde eu mando uma informação anti-vida para uma determinada região. O ser humano não consegue pensar nesse tipo de coisa, né? A gente fala, pô, pobre Einstein com a história da bomba, mas também a gente poderia dizer, puxa, a gente começa a se dar conta que com os avanços da ciência sempre tem essa polaridade, né? Esse lado perverso
quer sempre utilizar as coisas contra o humano, né? Então a resposta é sim. Todos esses campos que você falou, eles carregam essas teorias, elas são descritivas ou fenomenologia, se você quiser, né? Lógicas dos fenômenos, segundo certas perspectivas. Então, segundo a perspectiva biológica, vai se dar uma explicação, mas é uma informação que está passando, né? Então, o reiki, né, com a questão da mão, o que está passando ali realmente? É a energia que está passando ou eu estou colocando minha intenção? E aquela intenção é capaz de modificar a sua estrutura e você começa a se comportar energeticamente de um modo diferente, reativando a saúde natural do teu organismo. Porque você eventualmente se libera de um obsessor mental, de alguma situação que está interferindo na tua paz, na paz do teu corpo e, portanto, na tua saúde. Né? Então, o ponto, eu chamei de information field simplesmente porque é o denominador comum. Ele é o denominador comum de tantas explicações, de tantas coisas incríveis, né? Mas que, no fundo, quando você vai para a física, é uma informação passando de um ponto a outro, ou presente em dois pontos, né? Nesse campo. Tá bom? Ah, maravilha. Doutor Érico, fantástico, viu? Só alguém com tamanha capacidade, né? Com quantidade de uma formação tão ampla, né? Em engenharia, né? Psicologia, filosofia, e tentando agrupar todos esses temas, né? Parabéns, excelente, né? Eu vejo, assim, nós somos uma amostra viciada, né? Essas pessoas que estão aqui no CAPCIM são pessoas que amam as terapias complementares, É vivem fato. isso, divulgam, né? Estão assim a favor, né? E a autocrítica que a gente tem que ter o tempo todo, né? É de tentar, mesmo com essa informação, né? De que ao tentar medir, modificamos as coisas, parece ser algo assim extremamente importante ainda para a ciência hegemônica atual, né? Então, esse tipo de Uhum. pesquisa é muito importante e é muito importante divulgar. Eu até tive a oportunidade de entrar no Lattes do professor. Fiquei um pouco triste, que está de dezembro de 2020. Você, assim, foi além do que está no seu Lattes lá. Eu sei que Ah, isso, não, sim, eu preciso atualizar ele. Eu estou em dívida com o meu Lattes. com o material da Springer Nature, né, igual você falou, e das outras coisas, né? No Brasil, teria outros grupos, além do professor, trabalhando com esse tipo de atividade? Assim, existe, assim, dentro da pesquisa mais pura, que eu sou muito mais quant do que quali, viu? Eu acho que a gente se soma com isso, né? Quando o doutor Eric falou sobre cultivo celular, eu trabalhei com cultivo no doutorado, há uns 20 anos atrás. Eu gosto muito dessa área também, apesar de estar trabalhando mais com hospitalidade agora, né? Mas, por Uhum. exemplo, a medida de um CO2 dentro de uma incubadora, se você usa de uma forma diferente, você pode alterar, né? Então, tem que ter controle dessas variáveis. E dos controles questionáveis, mas mais aceitos pela ciência atual, pelo menos a níveis de evidência, com todo respeito, e eu, sim, sou um puro defendedor, né? Defensor aí da homeopatia, de todas essas terapias, a gente até faz muito aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Na UFMG. Se esses, assim, tem muito material assim, baseado em evidência, randomizando pessoas, né? Você teve uma série de casos enorme aí com 100 pares, né? Isso é uma coisa, deu um trabalho assim de 4 anos, né? No doutorado, né? Pelo jeito, né? Tem mais outras pessoas, outros grupos trabalhando, além do Oriente, né? Do seu grupo, né? Ou assim, mais dessa forma, mais randomizando pessoas, existe trabalho sobre isso? E a segunda pergunta é, você tem um conhecimento assim muito superior ao meu, né? E a gente fica na curiosidade. Apesar da física clássica não responder isso, você arriscaria alguma explicação para esses fenômenos ocorrerem, né? Porque não basta assim eu falar para vocês que quando o meu pai chegava na casa da minha avó, ela já tinha um biscoito frito feito, né? Isso é Uhum. real, né? Ela chegava lá e era impressionante. Então, "Ô, vó, mas você preparou, eu sabia que vocês estavam vindo." Então, assim, mas tem alguma Sim. explicação que você apostaria como pesquisador, né? Você tem um conhecimento aí de física muito maior que a gente. Mas é isso. Nós temos pouco tempo aí. Desculpa, Tá eu tenho bom. muito para falar.
Bom, eu não sei se eu peguei todas as perguntas, eu vou começar pela última, tá? Eu acredito que a melhor explicação física, por uma questão histórica, uma infelicidade histórica, o David Bohm foi quase apagado da história da física. Tá? O David Bohm, ele trabalhava em Princeton e ele sofreu acusações na época do projeto Manhattan. Ele estava envolvido no início do projeto, ele conhecia o pessoal. E ele era um grande físico, realmente ele era um cara brilhante, considerado quase um filho espiritual do Einstein. Eles moravam frente a frente, casa com casa. E acusaram ele de que ele era comunista, isso e aquilo, lá, tiraram, arrancaram ele do projeto, excomungaram ele lá dos Estados Unidos. E ele tem uma passagem curiosa porque ele veio para a USP. Ele viveu no Brasil e ele veio dar aula na USP por um bom tempo, depois terminou indo para Israel. Mas a abordagem do David Bohm, para mim, é a mais redonda, porque o David Bohm ele concilia a física clássica e a física quântica. Basicamente, ele, sem abandonar o determinismo, vamos tentar colocar de uma maneira compreensível. O que ele diz, para começo de conversa, o fato de que se eu tentar medir algo, eu modifico algo, não quer dizer que aquele algo não exista. Não quer dizer que ele não tenha um lugar de fato determinado, né? Então ele introduz, ele leva a sério as hipóteses do Einstein de que haveriam variáveis ocultas, ou seja, algum tipo de variável ainda desconhecida, e que essa variável seria essa distribuição da informação em um dado contexto. Então, imagine uma caixinha, e dentro dessa caixinha eu coloco um elétron, vamos supor assim, né? Toda a caixinha é informada da presença daquele elétron. Aquele elétron não pode negar que ele existe. Então, a distribuição da informação da existência do elétron se distribui na forma de um campo que ele chamou de potencial quântico. É um campo de informação, esse potencial quântico, que informa a existência daquela coisa em todo o campo. O que é mais, como é que eu vou dizer, fantástico, eu ia dizer uma palavra aqui mais forte, né? Estou entusiasmado, mas deixa fantástico. Né? O que é mais do grande caramba, né, nessa história toda é que o tal do elétron, na teoria do David Bohm, ele de fato ele perde toda a sua consistência. O elétron é um fenômeno. Né? Então, você tem a onda guia, que é essa onda de informação resultante do conjunto de campos em interação, que vão guiando a trajetória do elétron. O elétron, a bem da verdade, é como se ele aparecesse e desaparecesse continuamente. Ele aparece quando você mede. Quando você não mede, ele aparentemente está desaparecido. Né? Então, ele não tem uma consistência em si mesma. Então, quando você olha de uma maneira mais profunda para a teoria do David Bohm, o que ele vai explicar acerca de tudo isso é que os fenômenos aos quais nós atribuímos tanta materialidade, tanta consistência, na verdade não são tão materiais e nem tão consistentes assim. A matéria é um fenômeno dos efeitos de campo, das convergências de campo, e não o contrário. Então, no jogo do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, até os materialistas mais radicais, né, o bóson de Higgs, na verdade, o pessoal fala do bóson de Higgs, mas antes do bóson de Higgs, tem o campo de Higgs. O bóson é quando eu vou fazer a interação, quando ele entra em interação com a energia, ou seja, quando ele tira uma zona da energia da indiferença, ele passa a existir materialmente. Antes disso, ele é só um campo, uma informação passando, que pode simplesmente atravessar aquele conteúdo energético. Então, a explicação do David Bohm, para mim, sem sombra de... É a chamada teoria de Broglie, né? Bohm, desses dois físicos, de Broglie e Bohm, que é a chamada teoria das ondas piloto. A meu ver, é aquela que melhor caracteriza, porque ela justamente entende a estrutura unitária do universo, entende que o universo é todo unido e que nada pode mentir para o universo. Se alguma coisa existe, comunica que existe. E comunica que existe dentro de um raio hipoteticamente infinito. Ou seja, todo o universo sabe que eu existo. Basicamente. Então não há como negar essa realidade. Claro, o efeito de um elétron, do ponto de vista do desdobramento eletromagnético, ele decai com a distância. Mas no entrelaçamento não decai, porque a informação
se você quiser, é um dado transcendente. A informação pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e ela não pode ser destruída. Você está no mudo, Dr. Rubens. Doutor Anderson Machado, por favor, e a gente finaliza esse excelente encontro. Lembrando aí que o doutor Anderson até mandou o link, eu mandei de novo, do canal do comitê no YouTube, com dezenas de apresentações maravilhosas como essa aqui. Por favor, doutor Anderson. Acho que tu respondeu muito do que eu ia te perguntar sobre a questão, né? Sobre essas informações, as diferentes naturezas de informação, né? E tu falou de alguns aspectos inicialmente materiais, né? Materiais, biológicos, do compartilhamento dessas informações, acho que até, de certa forma, também espirituais, né? Eu, no campo da comunicação, estudei as questões do imaginário, né? O compartilhamento de imagens comuns em diferentes culturas, né? Tipo, tu conseguir identificar como é que a água, por exemplo, está relacionada ao feminino e tu tem a Iemanjá, tu tem Nossa Senhora, tem a deusa não sei das quantas lá no Japão, os indígenas vão ter outra, né? E tudo correlacionado, compartilhando. São formas diferentes de apresentar o mesmo. E aí, eu acho que para sintetizar isso, a questão, se a gente consegue só pegar sintomas, digamos, dessas informações, aí tu consegue pegar por esses diferentes canais, digamos assim. Ora, tu consegue captar por essas informações simbólicas, outras horas por informações materiais, outras biológicas, outras horas espirituais, né? Esses fragmentos que tu consegue pegar dessa informação que tá disponível aí, como tu diz, no Perfeito. universo, e a gente vai pensando ela com É, diferentes instrumentos. sim, eu acho que a tua pergunta ela me leva para uma questão que eu acho que é mandatória eu dizer, né, que realmente é muito do que o Dr. Rubens comentou, né, da formação, etc, etc, foi pela inspiração que eu tive no trabalho do professor Antônio Meneghetti. Ele foi muito pioneiro, né? Ele falava desse campo de informação de seres humanos numa época que física quântica não tinha o prestígio que tem hoje. Então, cara, nego, como diz, desceu o cacete mesmo, falou, isso aí não é científico, esse cara é louco, e não sei o que, lá, né? Então, diria que a ele eu devo realmente 99% dessa trajetória. 1% foi ter tido coerência de seguir o caminho, né, que ele abriu ali, e ele descreve metodologicamente. Então, isso aí que você está falando, ele propõe um método justamente para você fazer essa leitura. Como não é uma leitura simples de fazer, num certo sentido, ele propõe um método multifacetado. Então, você utiliza alguns instrumentos, você como pessoa, como ser humano, como terapeuta, psicoterapeuta, você utiliza alguns instrumentos que vão desde a linguagem, porque a linguagem revela de que lugar o sujeito conta, a biografia, quais são os fatos reais, o sintoma, que parentesco esse sintoma tem com determinadas situações, o sonho, né? O sonho que o sujeito relata. E a importância do sonho é central na teoria do Meneghetti, que é a ontopsicologia, porque no momento do sonho é como se fosse um momento de verdade, o momento da imagem, né? O momento que o sujeito dá uma imagem que ele produziu profundamente, né? Essa imagem sintetiza o estado da energia dele agora. E essa imagem me impacta e eu tenho que ter como é que eu vou dizer, a capacidade de perceber, de observar, de me observar como aquela imagem me impactou, que tipo de emoção suscitou, que associações livres produziu e assim sucessivamente. Então, sonho, essa interação chamada campo semântico, nessa teoria, aqui estou chamando de campo de informação, como eu já expliquei antes, e por fim, também a questão dos próprios resultados, ou seja, partindo do resultado, você consegue entender se houve ou não houve uma mudança efetiva na posição existencial daquela pessoa, nos sintomas, nos problemas, né, conforme, ou seja, se aquilo que você revelou realmente é condizente, né, é reversível com a realidade. Esses são os instrumentos que você utiliza contemporaneamente. Utilizando esses instrumentos, oi filha, não sei filha, estou terminando aqui uma aulinha. Minha filhinha de 4 anos, gente. Então, a proposta dele é justamente como a gente não tem um treino no dia a dia, a gente precisa se qualificar nesse treino, refinar o nosso corpo vivo como instrumento. Então, usando esses 6 canais de conhecimento, de diagnose, não de diagnóstico, né, de extração de conhecimento, você chega nesse núcleo dessa informação. Você fala, ok, entendi a situação, ou seja, o estado quântico desta pessoa, né, deste ser,
é devido a esta interação, ou talvez essa relação que ele está estabelecendo no seu campo social, na sua vida econômica, etc., que não está funcionando, está produzindo tais efeitos, que depois ele reclama. Agora, por que o próprio sujeito não percebe? Aí entram outros aspectos, né? Aí a gente tem os viés de juízo, a gente tem os nossos estereótipos, as nossas fixações mentais, aí que a gente poderia discutir também, né? Essas fixações, a proposta dele é que justamente elas, de alguma maneira, anulam ou despolarizam esse campo, quando esse campo deveria chegar à consciência, mas ele passa por uma série de filtros, né? E esses filtros anulam que a nossa consciência seja uma consciência realmente plena. E a missão, digamos assim, da psicoterapia seria justamente auxiliar o sujeito a fazer essa purificação, né, desses filtros, para que ele tenha uma consciência natural. Fantástico. Eu gostaria de, então, de agradecer a todos, né, obedecendo aí o que a gente tem feito, né, de deixar em torno de 1 hora, de 1 hora e 5 minutos. Fantástico mesmo, vai ficar gravado, né? Agradecemos muito aí a ajuda do doutor Anderson, e já pedindo a nossa presidente Mariana, né, para deixar essas aulas todas salvas lá com a ajuda do doutor Anderson aí no nosso canal lá da espiritualidade, né, em saúde mental. E vamos continuar a estudar e pesquisar sempre aí, colaborar, né? É isso mesmo. Muito obrigado a presença de todos.